Oiê, gente! Em ritmo de Copa do Mundo, mas o vídeo de hoje não é sobre a Copa do Mundo, é sobre esse bolo lindo de unicórnio de 3 andares. Então nesse vídeo eu te dou as dicas necessárias para você arrasar na decoração e fazer o seu bolo parar em pé, sem ficar torto, sem ficar sambando, sem perigo dele desabar. Então se você quiser saber como fazer um bolo de unicórnio de 3 andares, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou começar fazendo 3 rolinhos, deixando uma ponta mais fina e uma ponta mais gordinha. Depois que você fizer esses 3 rolinhos, você vai medindo, tirando o excesso, você vai torcê-los para formar o chifre. Então assim, você vai ter que ter bastante cuidado, até para você não danificar ele nessa hora e entortar, enfim. Para ficar mais fácil de colocar no bolo, eu vou colocar um palito de churrasco, que ele vai ajudar o nosso chifre a ficar ali quietinho e não cair. Depois eu vou abrir a massa branca para começar a fazer o olhinho. E aí eu vou fazer 2 bolinhas, que vai ser a parte branca do olho do meu unicórnio. Depois eu vou fazer a parte azul, vou fazer uma bolinha menor. E a parte preta, depois fazer a mesma coisa com uma bolinha menor ainda. Eu tô fazendo as coisas de pasta americana primeiro, porque elas precisam de um tempinho para secar. Então, enquanto a gente faz o bolo, faz as outras coisas, a pasta americana já vai secando. Dura cerca de 6 a 12 horas para secar, dependendo do tempo da sua região, do clima. E aí eu tô montando o olhinho, tô colocando uma bolinha branca para ele ficar como se fosse a luzinha do olho e tô colocando um círculo dentro do outro para formar mesmo o olhinho. Depois eu vou fazer uma cobrinha com uma ponta bem fininha e vou fazer como se fossem os cílios do nosso unicórnio. Então o nosso unicórnio vai ter cílios, gente! E aí depois, com muito cuidado, eu fiz mais um pedacinho pra ficar parecendo, tipo assim, as pestaninhas do cílio, porque só uma tava muito estranho. Então eu queria a outra. Agora eu vou abrir a minha massa branca pra fazer as orelhas. Eu ia falar olheira, louca. E eu vou usar um formato de coração, uma forminha, um cortador de coração. Depois eu vou fazer um coração grande, né, e um coração menor. Vou montar um em cima do outro para montar a minha orelha. E esse coração menor eu vou pintar com um corante em pó dourado. Eu gosto do em pó para pintar o dourado porque ele fica com a cor mais bonita. E aí eu só vou formar a minha orelha. Pode ver que o formato de coração deixa ela muito certinha, fica assim parecendo muito real. Para finalizar, eu vou colocar o nosso palitinho de dente, que é o que vai fazer ela ficar em pezinha no bolo e não ficar caindo. E aí depois, gente, separa e deixa secar. Depois que o chifre já estiver um pouquinho seco, você vai passar vodka e o seu corante em pó dourado. Gente, a vodka ela vai evaporar, então não tem problema. E aí é hora de começar a montar o bolo. Você vai precisar fazer um bolo que usa massa de manteiga e deixar ele no freezer, porque ele vai ficar mais rígido e fácil de montar. Essa receita que eu tô fazendo é do bolo de leite ninho trufado, que tem na receita, 4 receitas com leite condensado 2. Eu vou deixar o link aqui no box de informações para você. Mas eu tô usando um creme de leite ninho, brigadeiro de leite ninho e o leite ninho, então ele é triplo leite ninho. O bolo eu fiz uma massa branca com confete, para ele ficar todo colorido por dentro. E aí eu vou repetir o passo a passo de recheio no bolo, até ele ficar da altura que eu quero. Então esses bolos, como vocês podem ver, eu já nivelei também, gente. E ali, spoiler da Carol no cantinho, fazendo stories pra vocês. Se vocês ainda não seguem a gente lá no Instagram, segue lá. Fiz isso com todos os bolos, vou levar ele pro freezer de novo. E aí eu vou começar a fazer a crumb coat, que é essa camada mais fina de cobertura. Eu tô usando buttercream, porque o buttercream, gente, ele é mais fácil pra ele ficar retinho, sabe? E aí eu vou levar pro freezer e vou fazer isso em cada bolo. Eu vou deixar cada bolo entre um e outro, entre um crumb coat e outro, por volta de uns 20 minutos no freezer, que daí ele vai ficar bem rígido e vai ficar mais fácil. Depois disso eu vou passar outra camada de buttercream, que é o creme de manteiga. E aí, no caso do bolo de baixo, eu vou vir com os confetes. Eu achei, gente, essa parte dos confetes
mais difícil até do que o bolo do meio, que é aquele bolo todo mesclado. Porque, gente, pensa num sacrifício que é pra colar esses confetes nessa beiradinha do bolo. Se você souber um método mais fácil, deixa aqui nos comentários, porque eu penei muito pra fazer esse bolo. Então aí eu tô fazendo já a crumb coat do último bolo, que é o bolo que vai ir a carinha do nosso unicórnio. Então ele tem que ser muito perfeitinho. Se você tiver uma coisa que gire, uma mesa que gire, fica muito mais fácil. Então a minha, na verdade, é uma tábua de frios, nem é pra bolo, mas eu uso ela pra bolo, que facilita muito. Depois que ele estiver pronto, eu vou levar ele pro freezer de novo. E aí depois, ó, quando ele tiver com o crumb coat, eu vou fazendo assim pra fazer o bolo mesclado do meio. O bolo mesclado do meio, eu não vou fazer a capa de cima depois do crumb coat. Eu já vou vir com o buttercream todo colorido, colocando ele aleatoriamente como eu quero, pra ele ficar todo mescladão. E aí eu vou vir com a faca, não é faca, isso é uma espátula, alisando tudo. Essa espátula não tá quente, eu tô segurando com esse guardanapo porque ela é toda de ferro e tava me dando calo na mão já depois de tantos bolos. Então você vai fazendo, vai tirando o excesso da sua pasta, do seu buttercream, porque senão ele vai ficando tudo cinza e a gente não quer que ele fique cinza, a gente quer que ele fique colorido. A parte de cima eu fiz com o restinho que tinha, porque ela não ia aparecer, na verdade ela ia ficar embaixo do bolo, que é a carinha do unicórnio. Então não teria problema que ela ficasse meio acinzentada. Agora é hora de montar, então o meu bolinho ele já tá pronto, gelado, eu vou colar o olho que a gente fez e já secou. Então ele fica bem rígido, bem certinho. E aí é hora de montar os bolos. Eu tô usando esse palitinho transparente, que é palitinho de pirulito, que você compra em casas de festa. Mas você pode usar também palitinho de madeira, que é aquele palitinho de churrasco. No bolo de baixo, eu coloquei 7 palitos. Então eu coloquei um no meio e fui colocando vários palitos em volta, medindo e cortando, dessa maneira que vocês estão vendo. Porque se a gente não fizer uma estrutura boa, o nosso bolo ele vai sambar, deslizar, vai afundar, vai entortar, vai ficar uma beleza. E aí eu vou colocar o bolo em cima dos meus palitinhos, que é o bolo do meio. E vou repetir o processo. Nesse eu coloquei um palito que atravessa o meu bolo inteiro e vai até o bolo de baixo. Esses dois, que é para segurar ele no lugar. E aí o terceiro e os outros em volta, eu fui colocando ele do tamanho só do bolo até atingir ali a minha base de isopor. Depois é o bolo de cima. Gente, essa estrutura é muito importante para o nosso bolo não cair. No bolo de cima não precisa pôr necessariamente, mas eu gosto de pôr porque nunca se sabe. Então eu coloquei um que atravessasse o meu bolo de cima e fosse até o final do meu bolo do meio. Agora eu vou começar a confeitar o meu unicórnio, a cabeça do unicórnio, que é a carinha dele. E eu tô fazendo umas flores com um bico pitanga. Esse bico pitanga você pode usar um que você tenha na sua casa. Isso é independente. Eu gosto bastante desse grandão, que ele fica bem bonito, ele forma umas rosas, sabe? E aí fica bem legal. E eu fui fazendo como se fosse a crina do unicórnio e indo pro lado. Depois, com o bico florzinha, eu fiz a emenda dos bolos. E finalmente coloquei o nosso chifre depois de seco e também as orelhinhas. Que daí, como elas têm o palitinho, ela fica mais fácil. Né, nada é perfeito, gente. Ainda bem que não sofreu muitos danos. E esse é o bolo pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder vocês o mais rápido possível. Bom, gente, então é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!